Olá, pessoal, aqui é o professor Wagner, professor de História do sexto ano. Galera, na aula de hoje a gente vai dar continuidade à correção que nós estávamos fazendo nos exercícios do capítulo 8. Aquele capítulo onde nós começamos da unidade 3, nós começamos a estudar a Antiguidade Clássica, e aí nós começamos a fazer esse estudo da Antiguidade Clássica pelo capítulo 8, que refere à formação do mundo grego. Na aula passada, nós corrigimos os exercícios da página 137, do 1 ao 12, e hoje nós faremos as correções do restante dos exercícios, do 13 ao 19. Então, sugiro que vocês peguem o livro didático, peguem o material escrevente, peguem seu lápis, caderno, sente-se e vamos embora. Aproveite a correção. Beleza? Vamos lá. Então, na página 137, vamos começar a partir do exercício 13. A primeira questão. Quer dizer, a 13ª questão, a primeira de hoje, né? Quais as semelhanças do papel da mulher em Atenas e em Esparta? Então, pessoal, aqui nós estamos falando de duas cidades-estados gregas, as duas mais famosas, mais conhecidas, mais estudadas, né? Que elas tinham, nós percebemos que quando nós estudamos Atenas e Esparta, nós percebemos que elas tinham governos diferentes, né? Formas de governo diferentes, enquanto nós tínhamos uma diarquia, né? Em Esparta, né, com 2 reis, uma política mais oligárquica, com poucas pessoas no comando, né, que eram os espartanos, que eram os nobres da época, né, de Esparta. Em Atenas nós tínhamos uma participação mais popular, né, nós tivemos depois da implantação da democracia, ateniense, né. Então percebam que o papel das mulheres nessas duas cidades ela é a principal função da mulher, semelhança dessas duas cidades, né, tão controversas, era justamente o preparo para a mulher tomar conta de casa, para ela ser mãe, né, então era mais voltado para esse fim, o papel da mulher na sociedade grega, principalmente de Atenas e Esparta, né. Então, o principal papel da mulher era ser esposa e mãe, anotem aí, a semelhança era preparação para ser esposa e mãe. Beleza? A 14ª, ela pergunta quais as diferenças, né, do papel da mulher em Atenas e Esparta. Então, nós verificamos que Esparta, nós tínhamos uma sociedade voltada para questões militares, defesa do território, né? Então, as mulheres, elas também praticavam exercícios físicos para se manterem saudáveis, para terem filhos saudáveis, e se preparavam para, se porventura fosse necessário, em algum momento, elas serem incorporadas aos exércitos espartanos. Enquanto que em Atenas era diferente, né? Em Atenas, a mulher ela não tinha essa preocupação de se manter em forma, tal, até porque as mulheres em Atenas, elas não participavam das guerras, né? Então, a principal diferença é que enquanto as mulheres espartanas se preparavam fisicamente, as mulheres de Atenas não tinham essa preocupação. Beleza? 15ª questão, vamos lá. Quais as diferenças entre o papel da mulher na Grécia Antiga e na sociedade atual, em relação à participação política? Então, vamos lá, pessoal. Acabei de falar para vocês que as mulheres elas não tinham participação política na Grécia Antiga. Nem Atenas, nem Esparta, as mulheres elas não poderiam concorrer a cargo público, não exerciam o voto. E na sociedade de hoje? As mulheres podem votar? As mulheres podem se candidatar a cargos públicos? Pois é, hoje em dia está um pouco diferente, né? Hoje em dia a gente percebe, a partir da Constituição de 1934, a mulher conseguiu ter direito ao voto, que até então a mulher também era excluída da política aqui no Brasil, e hoje em dia as mulheres também podem se candidatar. Ainda em 34, as mulheres também já puderam se candidatar, nós tínhamos uma deputada, Berta Lutz, né, que representava esse movimento feminista e tudo mais, né, com bastante veemência, né, com bastante vontade, então ela conseguiu atrair as atenções,
para que as mulheres pudessem ganhar os seus direitos políticos, né? Então, a principal diferença é que na sociedade atual as mulheres podem ter a participação política, sim, inclusive chegar ao mais alto cargo do Poder Executivo, que é o presidente da República, né? Se vocês se recordam, há algum tempo atrás, nem tão distante assim, nós tivemos ocupando o cargo de presidente da República aqui no Brasil, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, né? Que exerceu o cargo de presidente da República, inclusive foi reeleita, né? Democraticamente. Tá ok? Então, item a principal diferença entre a Grécia Antiga e a sociedade atual brasileira é que a mulher pode fazer parte da política, tem direito ao voto e tem direito a se candidatar a cargos públicos, ok? E em relação ao casamento e à família, alguma diferença da Grécia para cá? Então, na Grécia, a gente acabou de olhar que o papel da mulher era se preparar para ser mãe e esposa, né? Esposa primeiro e mãe em segundo lugar, né? Então, primeiro fala em casamento, a mulher se preparava para casar e depois para ter filhos. Hoje em dia, na sociedade, é assim que funciona? A nossa sociedade, ela gira em torno disso? Nasce, cresce, casa e tem filho? Hoje em dia, a gente percebe que é um pouco diferente, né? Hoje em dia, a gente tem um contexto social já bastante inovador, bastante moderno, né? Do ponto de vista do conservadorismo. Então, a gente vai poder observar famílias, inclusive chefiadas por mulheres, né? Então, mulheres que já foram casadas ou não, em alguma situação tiveram filho, e elas sozinhas, né? Elas tomam a frente, são chefes de família. Hoje temos casos de mulheres que são casadas e que trabalham fora, e que sustentam a casa, que ocupam profissões, cargos em empresas, e às vezes com remuneração maior que a dos maridos, né? Então perceba que hoje em dia a sociedade está um pouco diferente do que era na Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga isso era inadmissível, né? A mulher ela tinha que se casar, ser submissa ao marido, ter filhos e cuidar da casa, né? Cuidar dos filhos, né? Beleza? Então, respondendo aqui, atualmente, as mulheres podem escolher se querem ou não casar e ter filhos. Ponto. Além disso, muitas mulheres trabalham fora e não precisam se dedicar exclusivamente às atividades domésticas. Beleza? Ok, vamos lá para a 16ª questão. Observe a imagem abaixo e leia a legenda com atenção. Agora responda. Em sua opinião, existem semelhanças entre a situação das mulheres de hoje e as situações da Grécia Antiga? Deixa eu subir um pouquinho aqui minha imagem para a gente poder analisar melhor. Caso afirmativo, quais? Então, nós temos uma imagem aqui do lado, né, que é um objeto de cerâmica, né, com algumas figuras. Então, vamos ver o que a legenda dessa imagem nos diz. Na sociedade ateniense, as mulheres dos cidadãos desempenhavam atividades domésticas e se dedicavam aos ritos comunitários. Quando saíam para buscar água nas fontes ou colher frutos, por exemplo, podiam encontrar parentes, amigas e vizinhas, com quem trocavam informações e opiniões, participando assim, a seu modo, do desenvolvimento da cidade-estado. Ao lado, representação de mulheres
junto a uma fonte de água em vaso de cerâmica, em vaso grego de cerâmica do século VI a.C. Então perceba que nós temos um vaso de cerâmica do século VI a.C. que retrata as mulheres pegando água, né, numa fonte de água. Então isso fazia parte do trabalho doméstico, né? Pegar água, porque nós tínhamos os aquedutos, não tínhamos água encanada como nós temos hoje em dia. Hoje em dia a gente abre a torneira na nossa casa, cai água. A gente abre o chuveiro na nossa casa, cai água, porque nós temos água encanada, né? Naquela época não tinha, então as pessoas tinham que ir até os aquedutos, né, que é o local onde a água vinha da fonte, né, e ela desaguava. Então nós tínhamos toda essa preparação. As mulheres eram responsáveis por fazer esse trabalho, né, de buscar água e tudo mais. E aí percebam que na legenda ele fala que as mulheres aproveitavam esse tempo, né, de atividades domésticas para poder conversar uma com as outras e participar, tomar conhecimento do que estava acontecendo, participando dessa maneira, né, que era a maneira que a mulher tinha para poder participar da sociedade e o desenvolvimento da cidade-estado. E aí ele pergunta, em sua opinião, existe semelhança entre a situação das mulheres de hoje e a da Grécia Antiga? Em caso afirmativo, quais? Então, essa é uma resposta pessoal. Nas respostas pessoais, eu procuro deixar vocês bem à vontade para responder, mas eu gosto de deixar um direcionamento a ser seguido, certo? Então, pessoal, a gente pode verificar que em algumas situações, hoje em dia, nós vamos ter situações semelhantes, sim, nas quais as mulheres ainda, nos dias de hoje, elas se dedicam, né, ao trabalho doméstico, a tomar conta da família, né, a tomar conta dos filhos, e aí não dessa forma, né, de buscar água no aqueduto, em alguns lugares sim, no interior, tudo mais, né, mas eu digo nas cidades, as mulheres, pode ser que elas não precisem ir no aqueduto, mas elas vão ao supermercado, vão à feira, né, fazem esses trabalhos domésticos ainda, né. Então, em caso afirmativo, sim, as mulheres também, elas fazem esse trabalho doméstico, algumas mulheres ainda fazem, né? E algumas mulheres têm a jornada dupla, né? Porque além de fazer os trabalhos domésticos, ela ainda tem que fazer o trabalho de quem trabalha fora, né? Então, às vezes, as mulheres ocupam algum cargo fora, trabalhando, né, de forma remunerada, e quando voltam para casa, tem que ainda fazer a segunda jornada, que é tomar conta do lar, né? Beleza? Vamos dar prosseguimento. Agora vamos passar para a página 138, 9, desculpa. Na página 139, nós temos aqui os primeiros questionamentos. Explore a imagem, né? Então, nós vamos trabalhar com análise de imagens. Isso é bastante importante, tá, pessoal? Esse tipo de questão é um tipo de questão que é bastante interessante e que costuma muito cair em prova, tá? Para a gente analisar a imagem, analisar gráfico, e a partir daí a gente vai tirar alguma informação. Então, olha só como essa questão ela foi elaborada. Com base na observação das fotos abaixo, responda as perguntas. Então, quando a gente vai analisar uma imagem, é interessante que a gente olhe todo o contexto da imagem. Então, olha só, a primeira imagem da esquerda, ela tem lá o número 1, e a imagem da direita tem lá o número 2. Então, nós podemos tratar a imagem 1 e imagem 2, beleza? Na imagem 1, nós temos lá, olhem a legenda da imagem, também é importante, tá, pessoal? Olhar a legenda da imagem. A legenda é essa tirazinha que fica embaixo da imagem. Então, nós temos vista aérea de Atenas com a Acrópole ao fundo, foto de 2018. Então, nós temos uma cidade, né? Uma montanha e algum palácio, algum templo, alguma construção em cima dessa montanha. Beleza? Aqui já fala que é uma vista aérea de Atenas, na Grécia, com a Acrópole no fundo. Isso em 2018. Então, percebam que, embora nós estejamos em 2018, século 21, bem recente, né, foto de 2 anos atrás, né, nós temos lá em cima a Acrópole mantida as suas construções, as suas ruínas, né,
E a imagem número 2, a imagem da direita, nós temos as ruínas do Templo de Concórdia, em Agrigento, na Itália. Historiadores acreditam que o templo foi construído no século V a.C., foto de 2017. Então, perceba que ainda nós temos uma foto de um templo, né, que foi construído no século V a.C., beleza? Então, vamos lá, nós temos duas imagens, uma em Atenas, na Grécia, e a outra na Itália, né? E tem a primeira foto é de Atenas, na atual Grécia. A segunda mostra as ruínas do Templo de Concórdia, em Agrigento, na Itália. Localize em um mapa onde estão os locais fotografados e depois identifique o que ambas as construções têm em comum. Então, deixa eu pegar meu amigo Globo, já que ele pediu um mapa. Então, nós vamos aqui para a Europa, território da Europa. Vou interromper rapidinho aqui minha apresentação. Depois eu volto a apresentar de novo, tá? Só para ficar maior aqui, para vocês poderem visualizar. Ok, então nós temos aqui o mapa da Europa, né? Esse mapa aqui, ó, aqui em rosa é a África, e aqui em cima nós temos a Europa, aqui em laranja mais claro, certo? Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, beleza? E aqui, ó, onde nós temos aqui o formato da bota, que eu sempre falo para vocês, nós temos a Itália, certo? E na ponta da bota, mais aqui, nós temos a região da Sicília, tá? E é aqui onde fica localizada a cidade de Agrigento. Enquanto que a Grécia fica um pouco mais aqui ao lado. Então, aqui ao lado nós temos a Grécia. Tá? Então, Atenas fica aqui na Grécia, mais aqui embaixo, ó, Atenas, capital da Grécia, né? E mais aqui à direita nós temos a Península Itálica, onde nós vamos ter a Itália aqui, ó, a bota. Tá? E aqui nós temos a Sicília, que é onde nós temos a cidade de Agrigento. Beleza? Conseguiram identificar aí no mapa? Mais uma vez, mostrando aqui para vocês. Deixa eu colocar bem próximo aqui da câmera para que vocês possam observar. Tá? Aqui a Itália, aqui a Sicília, certo? Então aqui nós temos a bota, que eu falei para vocês, né? Que é toda essa parte aqui do território italiano. Aqui nós temos a Sicília, certo? E aqui nós temos a cidade de Agrigento. Já aqui nós temos a Grécia com Atenas. Beleza? Então ele pergunta, localize em um mapa os dois países onde estão os locais fotografados e depois identifique o que ambas construções têm em comum. Então, pessoal, o que essas construções têm em comum? Deixa eu voltar a apresentar aqui para vocês. Essas construções têm em comum que ambas foram construídas pelos gregos, né? Lembrando que durante o período da diáspora grega, né, quando os gregos eles saem em busca de territórios férteis, né, e formam a chamada Magna Grécia, nós vamos verificar que eles ocupam a Península Itálica e lá eles disseminam a sua cultura, né, essa maneira de construir as acrópolis, né, em cima de montanhas, né. Isso aí é uma característica bem marcante dos gregos, né. Então, Acrópole é o nome dessa cidade que fica em cima de montanhas, né. O principal objetivo é se proteger de possíveis invasões. Beleza? Então, ele fala aqui. Então, localize um mapa, nós acabamos de localizar, né? Identifique que ambas em comum são construídas pelos gregos em cima de montanhas. Beleza? E aí o item B, ele fala, quais locais os gregos escolhiam para construir partes importantes de sua cidade? Estamos acabando de falar, né, que os gregos, eles priorizavam as construções de suas partes importantes, né, os seus templos, né, os seus locais destinados aos chefes de estado, eles faziam essas construções em cima de montanhas. O principal objetivo era evitar ataque surpresa, né? Você ser pego de surpresa. Quando você está em cima, você tem uma posição de vantagem, né? Até o seu
o seu oponente subir para te atacar, você já tá percebendo que está sendo atacado, né? Professor, mas e se passar um avião e bombardear? Jovem, naquela época não tinha avião que passasse e pudesse bombardear. Hoje em dia isso não faz mais sentido, né? Porque nós temos a aviação, né? Nós temos os morteiros, os mísseis teleguiados, né? Então a indústria bélica ela se modernizou bastante, né? Nesse ponto de vista. Então a gente percebe que antigamente não tinha isso, que tinha no máximo era uma catapulta para lançar as pedras mais longe e tal, né? Mas as tropas, até chegarem à Acrópole, para poder tomar a Acrópole, ela passava por um processo de ser vista, né, quando ela estivesse chegando, porque o seu objetivo estava em cima de uma montanha. Beleza? Então, quais eram os locais onde os gregos escolhiam? Em cima de montanhas. Por quê? Para manter a segurança do local, evitar possíveis ataques surpresa. Beleza? Item C. Qual é a palavra grega que designa esses locais? Acrópole, né? Então, o nome dado pelas cidades construídas em cima de montanhas significa Acrópole, né? Beleza? Pegaram aí? Ok. Estou procurando aqui no livro se tem alguma parte que fala exatamente sobre as acrópolis. Beleza. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, fechamos a questão 17, vamos para a questão 18 agora. Mais uma questão para a gente analisar mapa, né? Senão vocês percebem que o que o livro mostra está de acordo com o que eu gosto de mostrar também, né? Eu sempre estou mostrando mapa para vocês, trazendo a informação para vocês estarem se localizando, né? Então, o mapa abaixo foi feito com base na descrição do mundo do historiador Heródoto. Lembrando que Heródoto é considerado o pai da história, né? Um historiador grego, no século V a.C. Observe-o e responda com atenção. Então, nós temos aqui o mundo segundo Heródoto, né? Então, nós temos um continente em cima ali, que é a Europa, e embaixo ele chamou tudo de Ásia, né? Beleza? Então, nós tínhamos ali dois continentes ali, basicamente, que foi representado nesse mapa de Heródoto. Então, ele coloca Mar Cáspio, né? Mar Vermelho, Oceano Atlântico, certo? E algumas cidades, né? Susa, Assur, Babilônia, Índia, Rio Nilo, né? Mênfis, Atlas, Celtas, né? Então, perceba que tem alguns pontos que é o que era conhecido pelos gregos naquela época. Ele pergunta, quais das civilizações estudadas nos capítulos anteriores aparecem na descrição de Heródoto? Cite as cidades do mapa que corresponde a cada uma delas. Beleza. Então, de baixo para cima aqui, ó, nós temos o Egito, né, que foi estudado, uma civilização antiga estudada, né? Então, nós temos aqui na parte inferior esquerda, nós temos a cidade de Mênfis, né, do lado da Líbia, próximo ao Rio Nilo. Mênfis era a capital, né, do Império Egípcio, né? Então, nós podemos colocar aí egípcios, nós podemos colocar, andando mais para a direita, nós podemos ir de baixo para cima, nós podemos identificar aí Babilônia, né? Então, nós damos os babilônicos na Mesopotâmia, Assur, que era a capital do Império Assírio, Susa, que era a capital do Império Persa, né? Então, nós temos aí, ó, 4 povos que foram estudados por nós: egípcios, babilônios, assírios e persas. Beleza? E quais eram as cidades? Mênfis, Babilônia, Assur e Susa.
Então, quais são as civilizações? Mais uma vez, Egito, Babilônia, Assíria e Pérsia, né? Beleza? Vamos lá. Item B de bola. Cite o nome dos continentes que aparecem no mapa. Então, no mapa nós temos dois continentes, Europa e Ásia, né? Não é isso? Ok. E aí o item C, ele pergunta, a Líbia pertence a qual continente hoje em dia? Hoje em dia, pessoal, a Líbia pertence ao continente africano. Cadê meu amigo Globo de novo aqui? Deixa eu acessar aqui a apresentação só para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui a África, né? E aqui eu tenho o Egito. Do lado do Egito eu tenho a Líbia, tá vendo? É um país bem grandão aqui, ó, bem importante aqui no norte da África. Beleza? Então, hoje em dia, a Líbia faz parte do qual continente? A África, tá, pessoal? Vou voltar aqui para nossa tela. Beleza. Então, respondendo o item C, a Líbia pertence a qual continente hoje em dia? África. Fechou? Então, vamos para a 19ª e última questão da nossa correção. Compare o mapa baseado nas descrições de Heródoto com o planisfério atual abaixo. Beleza, então esse aqui é o cenário que nós temos, né? O planisfério, que é essa representação plana aqui do globo terrestre, com uma visão eurocêntrica, né? Ou seja, a Europa aqui no centro do globo terrestre. Então nós temos essa representação que é a que nós temos mais conhecida hoje, né? Então nós temos aqui ó, o continente americano como um todo, a África, a Europa, a Ásia, Oceania. Estou falando isso da esquerda para a direita, tá, pessoal? Então, os oceanos, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, né, e o Pacífico de novo, porque a Terra é redonda, Oceano Glacial Ártico em cima, Oceano Glacial Antártico embaixo, né? E aí ele fala aqui, quais dos atuais continentes não existem no mapa de Heródoto? Então, no mapa de Heródoto, nós não tínhamos nem a presença da América, nem da Oceania, certo? Professor, mas não tinha África. Até tinha, pessoal, mas estava com outro nome, estava com o nome tudo de Ásia, né? Então, para efeito de resposta, a gente coloca quais dois atuais continentes não existem no mapa de Heródoto? América e Oceania. Certo? Tá, então, a gente fazendo a análise do mapa atual, né? Nós temos aí, ó, o que Heródoto representou a Europa, né? Bem grandona, pegando metade da Ásia, e a Ásia pegando o que eles conheciam sobre a África, né? Que é essa parte de cima, né? A África acima do deserto do Saara, a África saariana, né? Beleza? Então, quais dois atuais continentes não existem no mapa de Heródoto? América e Oceania. Item B de bola. Por que eles estão ausentes? Simplesmente porque os gregos não conheciam, né? Naquela época nós não tínhamos, como eu falo para vocês, não tinham Google Maps, não tinham Google Earth, não tinham Waze. Então, o que eles conheciam era exatamente isso. O que eles faziam durante as suas navegações e iam representando, iam desenhando, né? De acordo com que as navegações e de acordo com eles fossem andando também, né? E conhecendo as terras, né? Eles iam colocando, representando isso no mapa. E por que que América e Oceania não estão presentes?
porque não se conheciam esses continentes, né? São continentes mais novos, né? Que só foram conhecidos depois das grandes navegações no século XV e XVI. Beleza? E o item C, no mapa, baseado nas descrições de Heródoto, qual dos continentes é maior? Então, a gente tem que voltar lá para o mapa de Heródoto, né? Vamos voltar aqui para o mapa de Heródoto para a gente ver. Então, nós temos aqui o mapa de Heródoto, né? Então, vamos lá. De acordo com a representação de Heródoto, o maior continente, né, é a Europa, né? Que pega toda essa parte de cima e a Ásia pegando a parte de baixo, né? Então, perceba que a Europa, ela é um pouco maior do que a Ásia, tá? Então, de acordo com Heródoto, o maior continente é a Europa. Opa. De acordo com o planisfério atual, o tamanho desse continente estaria correto? Então, de acordo com o que nós estamos vendo agora, é correto falar que toda essa parte de cima ali, ó, Europa, pegando o restante de Ásia, é correto? Não, né? De acordo com o mapa atual, a Europa é menor do que a Ásia, é menor do que a África, né? Beleza? E aí ele fala por quê, né? Então perceba que Heródoto, na época, o que eles conheciam tinha mais importância era a Europa, né? Então toda essa região de cima ali que ele representou como Europa era a região mais conhecida, mais povoada, né? Até então mais desenvolvida, né? Porque eles não conheciam outros lugares. Então por isso, de acordo com o planosfera atual, o tamanho desse continente está correto, não está correto, né? Porque nós temos hoje em dia uma divisão diferente do território, né? Nós verificamos que a Ásia hoje em dia é bem maior do que a Europa, né? A África é bem maior do que a Europa, né? Beleza? Pessoal, então dessa forma a gente está fechando a nossa correção das nossas atividades, tá? Eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem em casa. Que atividade será essa, professor Wagner? Vocês vão ler o capítulo 9, né, que é a continuação do conteúdo dos gregos, e vão fazer um resumo do capítulo 9 para mim. Professor, mas eu faço o resumo, não acontece nada. Vai acontecer, jovem, tenha calma. Quando nós voltarmos para as aulas presenciais, nós vamos dar vista em todas essas atividades que eu estou passando para vocês fazerem em casa. Tanto exercícios quanto resumos, tá? Então, nós temos aqui o capítulo 9, fala Grécia clássica e helenística. Então, vocês vão fazer um resumo disso aí para mim. Vai ler o capítulo 9 e vai fazer um resumo para mim. Beleza? E na próxima aula a gente vai fazer um vídeo já explicando esse conteúdo. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da correção, tenham assistido até o final, tá? Foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande. Até a próxima. Fui.